Capítulo 1 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto. O Mulato, de Aloísio Azevedo. Capítulo 1. Eu conto o caso como o caso foi. Canção maranhense. Era um dia abafadiço e aborrecido. A cidade de São Luís do Maranhão parecia adormecida em um forno quente. As paredes tinham reverberações argentinas, as pedras das ruas escaldavam, as vidraças faiscavam ao sol como enormes diamantes. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água, pesadas e ruidosas, passavam com grandes e sonoros estalos nas pedras da rua, e os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimoniar as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos da cidade não se via viva alma na rua, estava tudo concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. A Praça da Alegria tinha um aspecto fúnebre e hipocondríaco. Estava solitária, triste. De um casebre miserável de porta e janela, ouviam-se gemer amadores enferrujados de rede e uma voz tísica e aflautada de mulher cantar em falsete. A gentil Carolina era bela. De um outro lado, uma preta velha, vergada por um imenso tabuleiro, sujo, ceboso, cheio de sangue coalhado e coberto por um enxame de moscas, apregoava em tom muito arrastado e melancólico: fígado, rins e coração. Era uma vendedeira de fatos de boi. As crianças nuas, com as perninhas tortas pelo costume de cavalgar os quadris maternos, com as cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada, os ventres salientes e amarelos, corriam e guinchavam, empinando papagaios de papel. Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua, suado, vermelho, afogueado e com um enorme chapéu de sol aberto. Os cães, estendidos nas calçadas, tinham gemidos humanos, sensuais e movimentos irascíveis. Mordiam freneticamente o ar, querendo morder os mosquitos. Ouvia-se apregoar ao longe: arroz de Veneza, mangas e limões. As quitandas vazias fermentavam um cheiro acre de sabão da terra e água ardente. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava seu aborrecimento pesado e morrinhento, acariciando o enorme pé descalço e espalmado. Da praia de Santo Antônio enchia a cidade um som monótono e invariável de uma buzina que anunciava peixe. Para lá convergiam, apressadas e cheias de interesse, as peixeiras negras com os tabuleiros na cabeça, rebolando os grandes quadris trêmulos e as tetas opulentas. A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam com o resto da cidade. Era a hora do movimento comercial. Cruzavam-se em todas as direções homens apressados e vermelhos, pretos no carreto e caixeiros fumando cigarros de papel ordinário. Avultavam os paletós sacos de brim pardo, marcados nas espáduas e nos sovacos por grandes manchas de suor. Os corretores de escravos examinavam os pretos e moleques, revistando-lhe os dentes, os pés, as virilhas, fazendo-lhes perguntas sobre perguntas e, como bons entendedores da mercadoria, batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas pernas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivessem a comprar cavalos. Na casa da praça, debaixo das amendoeiras ou nas portadas dos armazéns, discutia o câmbio, o preço do algodão, a taxa do açúcar, a tarifa dos gêneros nacionais. Os volumosos comendadores resolviam negócios, faziam transações, perdiam, ganhavam, tratavam de embarrilar uns aos outros com boa gíria comercial, gestos amigáveis e chalaças confiadas. Os leiloeiros cantavam os preços das mercadorias com grande afetado abrimento de vogais. Diziam:
Mil-réis em vez de 1.000 réis. Nas portas dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Corria um sussurro baixo e reles de feira. O leiloeiro tinha piscos d'olhos significativos. De martelo em punho, entusiasmado, o ar teatral, mostrava com o braço erguido um cálice contendo a amostra da cachaça ou, comicamente acocorado, esbrocava com o furor os paneiros de farinha e de milho. E quando chegava a vez de vender, repetia, gritando amiudadas vezes, o preço da mercadoria e batia por fim com grande barulho na pipa de água ardente ou no lote de caixões de batatas, arrastando muito a voz em um tom cantado e estridente. Viam-se deslizar imponentemente pela praça os monstruosos ventres dos capitalistas. Encontravam-se cabeças escarlates e descabeladas, pingando suor por debaixo do chapéu alto de pelo, o sorriso de proteção, a boca dilatada pelo calor, a perninha lépida e suada na calça de brim de Hamburgo. Havia uma atividade convencional, porém cheia de movimento, fogo e agitação. Até os ricos ociosos, os caixeiros que faziam cera e os simples curiosos afetavam preocupação e pressa. A varanda do sobrado de Manuel Pescada, uma varanda larga e sem forro no teto, mostrando as ripas e os caibros que sustentavam as telhas, tinha um aspecto pitoresco, com sua vista para o rio Bacanga, suas rótulas pintadas de verde Paris, toda aberta para o quintal, onde à míngua de sol mirravam-se duas pitangueiras anêmicas e esgalhadas, e passeava solenemente um pavão da terra. As paredes, barradas de azulejos portugueses e forradas para cima de papel pintado, mostravam nos grupos repetidos de zuavos franceses e chins caricatos alguns lugares sem tinta, cujas manchas brancas lembravam joelheiras de calças surradas. Em uma das paredes laterais, um velho armário de jacarandá polido, bem cuidado, com as vidraças muito lustradas a cré, expunha as pratas e as porcelanas de gosto moderno. A um canto, uma máquina de costura de Wilson, das primeiras que vieram ao Maranhão, dormia esquecida na sua caixa de pinho envernizado. Nos intervalos das portas simetrizavam ridiculamente litografias vulgares, representando estudos de Julian. Em uma das cabeceiras da sala, um relógio de armário pulsava monotonamente os segundos e apontava flegmaticamente 2 horas da tarde. Sob a claridade reverberante que vinha do quintal, permaneciam ainda a louça do almoço, a garrafa oitavada com o resto de colares e a toalha branca cheia de códeas de pão e pingos de chá, onde as moscas banqueteavam-se com grande zunido, prendendo-se nas facas sujas de manteiga. De uma gaiola pendurada chorava um sabiá. Fazia preguiça estar ali. A viração do bacanga refrescava o ar abafado da varanda e criava no ambiente um tom morno que enervava os sentidos. Sentia-se o quebranto dos dias inúteis, uma vontade de abrir a boca e esticar as pernas. Defronte, do outro lado do bacanga, a vegetação do anjo da guarda convidava a uma sesta descansada e feliz debaixo das mangueiras, deitado no capim. As árvores tinham estremecimentos voluptuosos e pareciam abrir de longe os braços, provocando amores. Então, que me respondes, Ana Rosa? Disse Manuel, estendendo-se mais na cadeira à cabeceira da mesa. Olha, filha, sabes que não te contrario. Desejo esse casamento, mas em primeiro lugar quero saber se é de teu gosto. Vamos, fala. E voltando-se para o interior da casa: então essa mesa não se levanta hoje, moleque? Ana Rosa não respondeu. Continuou assentada ao lado do pai, distraída a mexer com uma colherzinha os resíduos de chá e açúcar no fundo da xícara. Manuel Pedro da Silva, mais conhecido por Manuel Pescada, era um português de uns 50 anos, forte, vermelho, bom e sadio, atilado para o comércio e amigo do Brasil e dos brasileiros. Dava-se a leitura constante dos jornais portugueses
Em rapaz decorara respeitosamente Camões e não ignorava de todo a existência do Garré. Sempre fora fanático pelo Marquês de Pombal, de quem sabia várias anedotas, e tinha uma assinatura no gabinete português de leitura, que chegava para ele e para a filha, que em compensação era uma devoradora de romances. Manuel Pedro fora casado com uma senhora brasileira de Alcântara, chamada Mariana, muito virtuosa, rigorosíssima em coisas de religião, como a maior parte das senhoras brasileiras. Quando morreu, deixou em legado 6 escravos para Nossa Senhora do Carmo. A filha ficou com 10 anos e Manuel Pedro desamparado. Foi uma época triste para ambos. Moravam neste tempo no Caminho Grande, em uma casinha térrea para onde a moléstia da mão de Ana Rosa os levara em busca de novos ares. Porém, Manuel, que era negociante e tinha o seu armazém na Praia Grande, mudou-se logo para o sobrado em que o vimos na Rua da Estrela e em cujos baixos há 10 anos prosperava. Para não ficar só com a filha que estava se fazendo uma mulher, convidou a sogra, Dona Maria Barbosa, a fazer companhia à neta e mesmo para guiá-la, encaminhá-la bem. Um homem nunca servia para essas coisas, e se fosse a chamar uma preceptora, o que não diriam por aí? No Maranhão falava-se de tudo. Dona Maria Barbosa que viesse, estaria como em sua casa, bom quarto, boa mesa e plena liberdade. A sogra aceitou e lá foi, carregando seus 50 e tantos anos, alojar-se em casa de Manuel com seus moleques, suas crias e os cacaréus ainda do tempo do defunto marido. Mas em breve o bom português arrependeu-se da má aquisição que fizera. Dona Maria Barbosa, apesar de uma senhora pichosa, de não sair do quarto sem estar bem penteada, sem faltar-lhe nenhum dos cachinhos de seda preta com que emoldurava disparatadamente o rosto pálido e enrugado, apesar de seu grande fervor religioso e das missas que absorvia cotidianamente, saíra-lhe má dona de casa, era uma víbora. Dava nos escravos por hábito e por gosto. Só falava a gritar, e quando punha-se a ralhar, Deus nos acuda. Incomodava toda a vizinhança. Enfim, era insuportável. Mas o que se pode chamar insuportável? Maria Barbosa tinha o verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda. Tratava muito dos avós, eram quase todos portugueses, muito orgulhosa, muito cheia de escrúpulos de sangue. Sempre que falava nos pretos dizia os negros, os sujos, e quando se referia a um mulato dizia o cabra. Fora sempre devota. Em Alcântara tivera uma capela de Santa Barbosa e obrigava a escravatura a rezar todas as noites em coro, com os braços abertos, às vezes algemados. Falava com grandes suspiros do marido, do seu João Hipólito, um português fino, de olhos azuis e cabelos louros. Este João Hipólito fora brasileiro adotivo e alcançara boa posição oficial na secretaria do governo. Morreu com o posto de coronel. Maria Barbosa tinha grande admiração pelos portugueses, falava deles com entusiasmo erótico, preferia-os aos brasileiros. Quando a filha foi pedida por Manuel Pedro, então principiante no comércio, dissera: bom, ao menos tenho certeza de que é branco. Porém, Manuel nunca fora amado pela mulher. A virtude fizera dela esposa dedicada, mãe extremosa, mas fria para o marido. Foi talvez mártir. A mãe de Ana Rosa dedicara-se desde os 15 anos, com o entusiasmo do primeiro amor, ao nosso talentoso José Cândido de Moraes e Silva, conhecido popularmente pelo Farol. Mas não lograra casar com ele, nem só em razão das perseguições políticas que tão cedo atribularam a pequena vida dessa bela criança, como também pela oposição inflexível que tal ideia encontrou na família de Mariana. Entretanto, dizia ela amargamente, tinha sua felicidade presa à sorte do desventurado maranhense. É que sentira-lhe a mágica influência que os homens superiores exercem sobre a mulher. Vira-lhe os olhos claros e inteligentes,
onde o amor deveria de ter um reflexo especial, ouvir a música que ele, nos serões de família, arrancava de seu violão inspirado e os bonitos versos que compunha para a namorada, naquela fronte tão nova e já tão imponente, admirava a virilidade do talento revolucionário e o heroísmo brilhante de um gênio superior à época em que floresceu. E tudo isso, como é muito natural, arrebatava-a para ele com todo o ardor do primeiro desejo. Quando o grande herói morreu, na Rua dos Remédios, vítima de seu talento e de sua lealdade, escondido, perseguido, cheio de necessidades, odiado, temido e adorado, tendo apenas 25 anos, a pobre senhora deitou luto e nunca mais se enfeitou. Não tinha gosto para nada, dizia. Ficou mais feia e entristeceu até morrer, 3 anos depois. Ana Rosa era nesse tempo uma criança, porém a mãe ensinara-lhe a respeitar e compreender a memória do talentoso revolucionário, cujo nome despertava ainda entre os portugueses a raiva antiga do motim de 7 de agosto de 1831. Minha filha, disse a mãe de Ana Rosa em vésperas da morte, nunca te deixes casar sem sentires muito amor pelo homem que te destinarem. Pensa bem no que te estou dizendo. Não cases no ar. O casamento, filha de minha alma, deve ser sempre a consequência de 2 inclinações. A gente se deve casar porque ama e nunca ter de amar porque se casou. Se fizeres o que te digo, serás feliz. Concluiu pedindo à filha que prometesse, no caso que viessem a obrigá-la a casar, de arrostar tudo para evitar semelhante coisa, principalmente se ela já gostasse de outro. E então, por esse outro, sim, fizesse sacrifícios, dedicasse-lhe toda a sua vida, porque isso era a verdadeira virtude. E foram estes os conselhos que a infeliz mulher de Manuel legou à filha. Ana Rosa não os compreendeu logo de certo, nem tão cedo procurou compreendê-los, porém tão ligados estavam eles à morte da mãe, que não lhe acudia esta à memória sem as palavras da moribunda. Manuel Pedro, apesar de bom, era um desses homens pouco suscetíveis aos sentimentos muito delicados, seria um bom esposo para outra mulher. Nunca compreendeu, porém, a que lhe coube e é de supor até que chegasse a aborrecê-la. Quando viu-se viúvo, não sentiu, a despeito do coração, mais do que a falta de uma companheira com quem já se tinha habituado. Contudo, não pensou em tornar a casar, convencido que o afeto da filha lhe chegaria de sobra para amenizar canseiras do trabalho e os bons serviços da sogra para zelar pela decência de sua casa e pelos buracos de suas meias. Ana Rosa cresceu, como se pode calcular, entre os cuidados insuficientes do pai e o mau gênio da avó. Ainda assim, aprendera a gramática, ler alguma coisa, sabia rudimentos do francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Era, porém, inteligente, tinha a intuição da virtude, bonito modo, e lamentava não se ter instruído mais. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava bem e tinha uma voz boa que era um gosto. Em pequena, servira várias vezes de anjo da Verônica nas procissões da Quaresma. E os cônegos da Sé gabavam-lhe o metal da voz e davam-lhe grandes cartuchos de amêndoas de mendoim, muito enfeitados com suas pinturas toscas, a goma arábica e tintas de botica. Ana Rosa, nessas ocasiões, sentia-se radiante, com as faces rubradas de carmim, os cabelos retorcidos em cachos artificiais, grande roda no vestido curto, como uma dançarina francesa. E muito concha, ufana de seus galões e de suas asas de papelão e escumilha, caminhava triunfante e feliz entre as irmandades, segurando a extremidade de um lenço que lhe dava a segurar o pai. Isto eram promessas feitas pela mãe ou pela avó em dias de grande enfermidade. Ana Rosa crescera bonita de formas, sadia, tinha os olhos pretos e os cabelos castanhos de Mariana e puxara os dentes fortes e as rijezas do pai. Aos 20 anos
era o Santo Antoninho de casa. Senhores e escravos tinham-na por senhora. Mandava, resolvia a seu bel prazer. Com a puberdade apareceram-lhe caprichos românticos e fantasias poéticas. Gostava de passeios ao luar, das serenatas, tinha um quarto de estudo, uma variada biblioteca de romancistas e poetas, à cabeceira da mesinha de trabalho o retrato do Farol, que herdara de Mariana, sobre a estante um Paulo e Virgínia de Biscuit. Lera com entusiasmo a Graziella e o Rafael de Lamartine, e à noite, antes de dormir, procurava construir o sorriso que possuía a Procitana quando fitava o amante. Praticava bem com os pobres, adorava os passarinhos e não podia ver matar junto de si uma borboleta. Um bocadinho supersticiosa, não queria as chinelas emborcadas debaixo da rede e aparava os cabelos durante o quarto crescente da lua. Não porque acreditasse nessas coisas, justificava-se ela, mas fazia porque os outros faziam. Tinha sobre a cômoda um cromo litográfico de Nossa Senhora dos Remédios e rezava-lhe todas as noites. Dava vida por um passeio ao Cutim, e quando soube que se projetava uma linha férrea de bonde, até lá teve uma alegria nervosa e feliz. Feitos os 19 anos, Ana Rosa pouco e pouco principiara a descobrir em si sintomas esquisitos e crescentes. Sentiu que qualquer transformação importante se operava em seu espírito e em seu corpo. Sobressaltavam-na tristezas infundadas e temores ideais. Um dia acordou mais preocupada. Assentou-se cismando na rede e, com grande espanto, reparou que seus membros se tinham arredondado, que a linha curva suplantara a reta e que suas formas eram inteiramente de mulher. Veio-lhe um contentamento estranho e violento, porém pouco depois entristeceu. Sentiu-se só. Não lhe bastava o amor do pai e da avó. Queria uma afeição mais exclusiva, um afeto mais dela. Lembrou-se então de seus namorados. Riu-se. Coisas de criança. Aos 12 anos namorara um estudante. Conversaram 3 ou 4 vezes na sala do pai e supunham-se deveras apaixonados um pelo outro. O estudante seguiu para a escola central da corte e ela nunca mais pensou nele. Depois foi um oficial de marinha. Como lhe ficava bem a farda, que moço engraçado, bonito, e como sabia se vestir. Ana Rosa chegou a principiar a bordar um par de chinelas para oferecer ao gentil namorado. Antes, porém, de terminar o primeiro pé, já ele tinha desaparecido na corveta baiana. O outro, o empregado do comércio, bom rapaz, cuidadoso da roupa e das unhas, parecia que ainda o estava a ver, todo meticuloso, escolhendo palavras para pedir-lhe a subida honra de dançar com ela uma quadrilha no Clube União. Há tempos, tempos. E não queria mais pensar nisso. Criancices, criancices. Hoje ela queria, mas era o marido, o seu, o verdadeiro, o legal homem de sua casa, o dono de seu corpo, a quem ela pudesse amar abertamente como amante e obedecer como escrava. Queria se dedicar a alguém. Sentia necessidade de aplicar sua atividade em governar uma casa e educar muitos filhos. E com estas ideias vinha-lhe sempre um arrepiozinho de febre. Ficava excitada, idealizando um homem forte, corajoso, com bonito talento e capaz de se matar por amor dela. E debuxava com os seus sonhos agitados um vulto confuso que galgava a galope precipícios medonhos para chegar onde ela estava, merecer-lhe um sorriso, uma esperança de casamento. E sonhava o noivado, um banquete esplêndido e um mancebo formoso e impaciente a seu lado, queixando-se com um olhar terno e varonil da demora das convivas. Depois via-se dona de casa. Pensando muito nos filhos, sonhava-se feliz, independente, presa ao ninho e às carícias do marido, e imaginava umas criancinhas louras, engraçadas, dizendo ternas, asneirinhas, chamando-a mamã. Como devia ser bom! Como havia mulheres que se não casavam!
Não podia admitir o celibato, o convento, principalmente para a mulher. Um homem, vá, viveria triste só, mas enfim, sempre era um homem. Teria outras distrações, mas uma mulher, que melhor futuro poderia ambicionar do que o casamento? Que melhor prazer do que a maternidade? Que melhor companhia do que a dos filhos, esses diabinhos tão feiticeiros? Além de tudo isso, ela sempre gostara muito de crianças. Pedia emprestado às mães e as demorava quanto fosse possível em sua companhia. Tinha um afilhado de 2 anos, para quem cosia camisas com paciência, boa vontade. Gostava de vestir bonecas e, quando alguma de suas amigas se casava, Ana Rosa sempre guardava um cravo do casamento com muita fé. Pregava-o no vestido com os alfinetes dourados da noiva e, depois de tudo isto, suspirava longamente, com o desânimo do viajante que já se sente cansado e não avista ainda o lar. Mas o noivo onde estava que não vinha? Esse mancebo tão ardente, tão romântico, tão apaixonado, por que não se apresentava? Dos homens que conhecia, nenhum de certo podia ser, e não obstante ela amava. A quem? Não sabia, mas amava. Sim, fosse um ideal, fosse o que fosse, mas ela sentia estremecimentos pensando nele. Chorava, ria, extorcia-se, soluçava e chamava-se infeliz, desgraçada. Os dias foram se passando no aborrecimento de seu celibato e nada. Ana Rosa principiou a emagrecer a olhos vistos, dormia menos, a mesa mal tocava nos pratos. Oh, pequena, tu tens alguma coisa? Disse-lhe um dia o pai, já amassado com o ar doentio da filha. Não me pareces a mesma? Que é isso, Anica? Não era nada. E Ana Rosa sobressaltava-se como se tivesse cometido uma falta. Andaço, incômodo de nervos. Não era coisa que valesse a pena e chorava. Olha, aí temos. Agora estás a chorar. Nada. É preciso chamar um médico. Chamar um médico? Ora, papai, não vale a pena. E tossia, que a deixassem em paz, que não a estivessem apoquentando com perguntas. E tossia mais, sufocada. Vês? Estás achacada. Leva nesse crum, 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 crum. E arremedava a tosse da filha. E é só, não vale a pena, não precisa chamar um médico. Não, senhora, com moléstias não se brinca. O médico receitou banhos de mar na ponta da areia. Foi um tempo delicioso para Ana Rosa os 3 meses que passou lá. Os ares da costa, os banhos de choque, os passeios a pé abriram-lhe o apetite e trouxeram-lhe algum sangue. Ficou mais forte, chegou a engordar. Na ponta da areia travara uma nova amizade. Dona Eufrasinha. Era viúva de um oficial do 5º de Infantaria, que morreu na Guerra do Paraguai. Eufrasinha era muito romântica, falava requebrando-se do marido e poetizava-lhe a curta história. 10 dias depois de casado, partira para o campo de batalha e, no denodo de sua coragem, fora atravessado por uma bala de artilharia, morrendo a balbuciar com um lábio ensanguentado o nome da esposa estremecida. E com um enorme suspiro histérico a viúva concluía pesarosa que conhecera prazeres nesta vida apenas 10 dias e 10 noites. Ana Rosa lamentava muito a amiga e ouvia-lhe de boa fé as frioleiras, com atenção e recolhimento, cheia de ingênua sinceridade. Identificava-se facilmente com a história singular daquele casamento tão triste e simpático. Por mais de uma vez, chegou a chorar pela morte do moço oficial da infantaria. Dona Eufrasinha ensinou à sua nova amiga muitas coisas que esta ignorava. Instruiu-a em certos segredinhos do casamento. Pode-se dizer que deu-lhe lições de amor. Falou-lhe muito dos homens, como a gente devia lidar com eles. Ensinou-lhe a conhecer as manhas dos namorados. Quais eram os tipos preferíveis, o que queriam dizer olhos mortos, beiços grossos, nariz comprido. Ana Rosa ria-se. Não ligava importância a essas coisas, bobagens, dizia ela com um sorriso de dúvida.
Contudo, foi insensivelmente reconstruindo seu ideal pelas informações de Eufrásia. Fê-lo mais material, mais homem, mais possível de ser encontrado e, pensando só no corpo, corrigiu-o, reformou-o, poliu-o, deu-o por pronto e então amou-o mais, muito mais, tanto como se fosse uma realidade. Desde então começou a servir-se desse ideal como base de suas observações concernentes ao homem. Era ele o termo de suas comparações, a bitola por onde media o merecimento de cada sujeito que lhe aparecia. E se o desgraçado não tivesse o nariz, o olhar, o gesto, o todo, enfim, igual ou pelo menos semelhante à bitola, podia perder a esperança de cair nas graças da filha de Manuel Pedro. Eufrasinha mudou-se para a cidade. Ana Rosa já lá estava. Visitaram-se de parte a parte, confidenciaram. E na intimidade de suas confidências acharam consolo mútuo para o celibato de uma e para a viuvez da outra. Havia empregado no armazém do pai de Ana Rosa um rapaz português de nome Luís Dias, muito ativo, econômico, discreto, trabalhador, boa letra e muito estimado da praça. Contavam dele invejáveis partidas de viveza comercial e ninguém se lembrava de dizer mal do Dias. Era um desses tipos incapazes de inspirar a alguém qualquer sentimento bem definido e dos quais em geral se diz: é um homem inofensivo. Quase sempre que falavam a respeito dele diziam: coitado. E esse coitado não tinha uma razão de ser, porque ao Dias nada faltava. Tinha casa, comida, roupa lavada, engomada e cobres. Mas é que o diabo do homem inspirava compaixão com o seu eterno ar de piedade, de súplica, de humilhação. Fazia pena, incutia dó em quem o visse tão submisso, tão passivo. A graça é que ninguém se lembraria de levantar sobre ele o braço sem sentir a repugnância da covardia. Outros elogiavam-no. Que não fossem atrás daquele ar modesto, porque ali estava um empregado de truz. Muito hábil, inteligente, expedito. Um entusiasta chamou-o de uma feita gênio privilegiado do comércio. E a fórmula ficou, respeitavam-no. Vários negociantes ofereciam-lhe boas vantagens para deixar a casa de Manuel. O Dias recusava sempre, de cabeça baixa, humilde. E tão firmemente se negou às repetidas propostas que todo o comércio, dando como certo o casamento dele com a filha do patrão, elogiou a escolha de Manuel e profetizou ao novo casal um futuro de riqueza. Foi acertado, foi, diziam com o olhar fito. De fato, Manuel Pedro via naquela criatura trabalhadora e passiva como um boi de canga e econômico como um usuário, o homem mais habilitado para fazer a felicidade da filha. Queria-o para genro, apreciava-o, louvava-lhe amor e geração e contava a toda a gente que o seu Dias retirava por ano apenas a quarta parte do ordenado. Deve ter seu pecúlio, deve. A mulher que o quisesse levava um bom marido. Aquele vem a possuir alguma coisa, dizia ele com convicção. E pouco a pouco foi se habituando a julgá-lo da família e a estimá-lo como tal. Só faltava que a filha se inclinasse e se resolvesse, mas ela, qual? Tinha-lhe até como que repugnância. Não o queria ver com seu cabelo curto, o bigode convencionalmente raspado, os dentes sujos, os movimentos acanhados e reles. A exagerada economia do Dias causara-lhe tédio. Um sumítico, dizia ela, franzindo o nariz. Um dia o pai falou-lhe no casamento. Com o Dias? Perguntou espantada. Sim. Ora, papai. E soltou uma risada. Manuel não se animou a dizer mais nada, porém à noite contou tudo em particular ao compadre, um velho amigo íntimo da casa, o cônego Diogo. Optima sopra despecta, sentenciou o amigo. É preciso dar tempo ao tempo, seu compadre. A coisa há de ser. Deixe estar.
No entanto, Dias não desanimava, esperava pacientemente, calado, sem erguer os olhos, cheio de resignação e humildade. Fim do capítulo 1. Gravado por Adriana Sacioto.